Seja bem-vindo a mais um podcast CV na Prática. Como sempre, todas as terças-feiras trazendo conteúdo sobre o mercado imobiliário. Vamos sempre focar na pré-venda, venda, pós-venda, de ponta a ponta, pensando na experiência do nosso cliente. E trazendo pessoas que são referências e transformam o mercado imobiliário de forma digital. Eu sou Fábio Garcês, CEO do Construtor de Vendas. E não esqueçam, quem está acompanhando hoje, vocês cliquem aqui no nosso YouTube ou quem está no Spotify, nos siga. E quem entre no nosso site cvcrm.com.br, que a gente tem muito, mas muito conteúdo falando do mercado imobiliário. A transformação não tem que ser apenas digital, a transformação tem que ser de conhecimento, transformação de mindset, nesse grande pujante mercado que é a indústria da construção civil. E hoje eu tenho um cara que eu posso dizer que é mais um co-irmão, ou melhor, é um cara que está nos tornando um amigo, uma amizade, um cara que vem transformando o mercado, sim, de forma digital, com inteligência de custos. Esse cara chama-se Gustavo, ele é formado em Engenharia de Controle e Automação pela Unilins. Além de empreendedor apaixonado, trabalha com engenharia de custos desde 2003 e desde 2014 atua como vídeos, blogs, rede social. É um crânio aí na área digital com o seu Instagram, @engenheiro de custos, com mais de 85 mil seguidores apenas no Instagram. E tem várias funcionalidades, mas nada melhor do que o próprio Gustavo para falar disso. Gustavo entrou agora, por isso que eu falei com o irmão, né? No nosso maior ecossistema integrado da construção civil, o maior ecossistema tecnológico, né? Que faz toda a integração de ponta a ponta, aí, junto com o Grupo Softplan, CV, Cienge, Colabo, Ecusto, Prevision. E esse cara aí, né, Gustavo, se tornou um amigo. Meu amigo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Né? A ideia é que trocar um pouco da sua experiência. Você sabe que o nosso público é muito incorporadora, que nos acompanha, né? Que a gente leva esse conteúdo, mas falar de custo, né? Falar de orçamento significa falar de lucro, falar de prazo, entregando no prazo, de um orçamento correto, gera lucro para a incorporadora e gera experiência para o cliente. Eu acho que nada melhor do que trazer você para esse bate-papo. Meu amigo, fale um pouquinho sobre você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Obrigado pela recepção lá no nosso grande ecossistema. Você tem sido um grande irmão mais velho mesmo. E assim, é um prazer conviver lá com você nesse pouco tempo. Cara, você tem uma energia assim que deveria ser vendida em lata, porque é muito legal te ouvir de vários assuntos. Gosto bastante e aprendo muito com você ali no dia a dia, tá, cara? É um prazer exaço aí. Você resumiu bem, acho que, né, eu comecei a trabalhar na área desde 2003, na parte de engenharia de custos. Ali eu fiquei 10 anos numa consultora, onde eu passei, né, por vários departamentos, suprimentos, né, obra, estagiando, e o de orçamento, por incrível que pareça, foi o lugar que eu menos gostei na época, né? Mas foi onde o destino quis que eu estava saindo engenheiro na época lá, eu comecei no estágio antes mesmo ali de me formar, primeiro ano de faculdade, e tive esse desafio, né, de começar a atuar com orçamento. No começo não gostava muito, achava bem complexo, achava difícil, como a maioria dos engenheiros, a maioria dos arquitetos acham ainda até hoje, né, que é uma matéria difícil, complexa. E de fato ela não é difícil, mas você consegue simplificar. E esse é o nosso grande objetivo na internet, né? Desde lá de 2003 até 2013, eu vinha treinando estagiários, treinando pessoas até mais experientes, que eu vi que tinha essa dificuldade, porque eu comecei na prática, né? Como é o CV na prática, o podcast. Eu comecei na prática fazendo orçamento, então eu via a distância, né, cara? Conforme eu ia fazendo a graduação, eu via a distância entre a teoria e a prática. Tinha um gap ali gigante de formação, porque o que eu fazia na prática não correspondia ao que eu aprendia na teoria. Então, ali eu já via que eu precisava aprender através de livros, eu precisava aprender com os profissionais que estavam na área ali mais experientes. E muitas das vezes a gente não tem tempo, né, para aprender. O profissional está ali no dia a dia corrido, tem que entregar os orçamentos, tem que ter lucro, tem que girar, né, a consultora tem que fazer ali todos os trabalhos diariamente, então não tem ninguém para te parar e te ensinar. Então eu percebi isso muito cedo, ia correndo por fora, ia pedindo ajuda ali conforme dava para os profissionais. E aí foi minha trajetória, cara. Quando eu saí em 2013, 2014, eu saio dessa construtora, comecei a empreender na parte de venda de comercialização de laje, essa parte mais comercial, né? E aí surgiu a oportunidade de atuar na internet. A gente criou um e-book na época, em 2014, um e-book sem pretensão nenhuma de orçamento de obras. Como eu peguei, né, eu tive essa experiência de, olha, tem uma distância grande, dos engenheiros e arquitetos, eu peguei estagiários,
recém-formados, pessoas mais experientes, todos eles tinham dificuldades nessa parte de engenharia de custos. Então, vamos criar um e-book aqui sem pretensão nenhuma e vamos disponibilizar. E aí, em 2 meses, 3 meses ali disponibilizando na internet, tinha 10 mil fãs no Facebook. E aí o pessoal pedindo treinamentos, se a gente realizava presencial, online. E aí eu faço esse pivotamento entre a parte de comercial de laje ali e caio de cabeça na internet e começo a divulgar mais treinamentos, né, mais aulas e daí para frente começa a trajetória. E aí, com os alunos mesmo, né, fazendo essa parte de formação, surge a necessidade do software. Então, assim, foi uma escadinha, né? Ali você entra para a educação, 5 anos depois, isso em 2014, 5 anos depois a gente começa a ter necessidade do software, o pessoal perguntando qual o melhor software de orçamento de obras, como que a gente faz. E então, foi basicamente isso, né? Em 2019 a gente lança, agora em 2022 a gente entra com o Grupo Softplan. Então, essa trajetória, basicamente. Isso que eu quero te perguntar. Então, assim, no final do dia, assim, você se formou em engenharia, sentiu essa dor, né? Que o orçamento não era bem na prática como teria sido utilizado, e viu que uma forma de transformar ou escalar isso seria através de uma plataforma. Por isso que você lança ela em 2019, é isso? Isso. Eles pediam, né? A maioria dos alunos, as consultoras que realizavam nossos treinamentos, sempre pediam opinião sobre qual o melhor software. E é difícil você falar qual o melhor software de orçamento de obras, por conta do tamanho, por conta da necessidade. Então, a gente indicava o Cienge, eu sempre indiquei, da parte de RP, consultoras maiores, né, incorporadoras, sempre indiquei. E em um determinado momento, eu junto com o Guilherme, que é meu sócio, né, na parte de TI, e falo, cara, vamos desenvolver e tal. Tem aqui uma necessidade, vamos primeiro focar nos nossos alunos ali, as construtoras, e depois a gente escala isso para o mercado, né? Então, a ideia foi essa. Show de bola, Gustavo. E que a melhor forma de escalar é justamente através da transformação digital. E é bem legal, e através da tecnologia, né? E é bem legal essa questão de custo, porque ela é fundamental para tudo, né? Pós-orçamento, pós-acompanhamento de custos ali do empreendimento como um todo, tanto construtora como incorporadora. Por isso que eu falei um pouco de ROI, falei um pouco de retorno financeiro, que eu acho que é um pouco o que fala o nosso maior ecossistema, né? Não é ter sobreposições, é ter complementariedade, né? A gente entregar uma solução completa, né? Olhando o cliente de ponta a ponta, no sentido B2B2C, e olhando o incorporador, né, do lado dele, as dores que ele tem tecnológica, né, desde acompanhamento, cronograma, o custo, o próprio Colab, que é uma ferramenta muito sensacional, e o próprio RP fazendo tudo isso de forma integrada. Eu quero perguntar o seguinte, se você puder falar mais um pouco agora, como funcionam as etapas de um orçamento, focado mais na parte de incorporação, que não é só e como mais ou menos funcionaria isso, o que essa dificuldade que você tinha aí, como você falou, mais da teoria, que na prática era uma necessidade e uma dor no mercado e por isso que está na plataforma. É a facilidade de lançamento. E se você puder falar um pouco das etapas, explicar um pouco como é esse processo, para quem nos assiste, é muito legal. Tá. Legal. As etapas, assim, elas não vão diferenciar, tá? Assim, mesmo sendo consultora pequena, média, grande, incorporadora, eles sempre vão passar por 3 grandes etapas, assim, na parte de orçamentação, tá? Seria requisitos de projeto, a primeira etapa, a segunda, composição de custos e a terceira, fechamento do orçamento. Você passar por essas 3 etapas, você faz qualquer tipo de orçamento, tá? Assim, para trazer um contexto mais para incorporadoras, né? O que acontece geralmente? Nesses processos aqui, a gente vai ter leitura e interpretação de projetos, na parte de requisitos de projeto, a gente vai ter leitura e interpretação de edital, se for uma licitação, visita técnica, né? Para a incorporadora, geralmente ela vai fazer o orçamento ou um estudo de viabilidade econômica para ver se consegue viabilizar o projeto. Ela vai fazer antes dessas etapas, que essas etapas seriam mais para o orçamento executivo, ela vai desenvolver isso sem tantas informações. Por quê? Para ela desenvolver um orçamento preciso, uma margem de erro pequena, ela precisa ter todos os projetos definidos. De arquitetônico, estrutural, hidráulico, né, hidráulico sanitário, elétrica, incêndio, paisagem, todos. E as incorporadoras, isso acontece muito no Brasil, elas não vão gastar ali 300, 400, 500 mil projetos para depois chegar e falar, não vai dar para construir nessa região. Não viabilizou o projeto. Então, o que acontece? Nessa fase de incorporação, geralmente se faz uma estimativa de custo.
ou um estudo preliminar, alguma coisa assim mais avançado, para tentar mesclar entre esses dois mundos, porque o orçamento executivo você tem uma margem de erro bem pequena, entre 4% a 5% da obra. Você consegue chegar nesse desvio de 4% a 5%, que é tranquilo, né? Por ser obra, por ser... ótimo, é uma ótima margem. Num estudo preliminar, de 10% a 20%. Num estudo de viabilidade, 20% a 30% de erro. Sem os projetos. E aí, cara, 20% a 30% de erro pode ser o lucro da empresa. Não, pode ser não. É o lucro da empresa ou um próximo empreendimento que ele deixa de lançar, né? Então... Exato. Então, existe essa característica um pouco mais complexa e que é cultural nosso também, de não se desenvolver todos os projetos antes ali, para, né, não ter esse risco de fazer tudo e depois chegar, olha, não vai dar, ou não deu financiamento em alguma instituição bancária, ou travou em algum momento e você já gastou com todo esse desenvolvimento de projeto. Então, aí é o grande desafio das incorporadoras, de fazer esse estudo de viabilidade correto, próximo, por isso que o pessoal usa muito o CUB, que aí o CUB é por metro quadrado, né, e tudo mais, ou usa orçamento parametrizado de obras anteriores. Então, o cara fez um prédio na mesma região, né, na mesma quantidade de andares, no mesmo tipo, mesmo padrão de acabamento, ele consegue ter um orçamento parametrizado da obra dele passada, que é muito melhor do que o CUB, né? Vamos comparar assim. E aí, se ele não tem nada, ele precisa estimar de alguma coisa, de alguma forma. O CUB ele tem algumas entrelinhas assim que tem que tomar cuidado, não é só pegar o valor do metro quadrado e multiplicar pela área construída dele, que vai dar erro, né? O CUB ele trata como área equivalente, ele não trata fundações, você precisa levantar, ele não trata piscina, paisagismo. Então, assim, tudo isso precisa ter muita atenção, principalmente para as incorporadoras, para não fazer esse estudo errado e ter essa margem muito grande, de 20% a 30%. Dá para diminuir, mas aí quanto mais a gente tem projetos, memorial descritivo, mais informações, consegue ter um orçamento mais assertivo. Por isso que essas 3 etapas aqui que eu falei, de requisitos de projetos, composições de custo e fechamento do orçamento, são as 3 principais de orçamento quando você tem todos os projetos. E aí você vê, isso aí tem um risco muito grande para a incorporação quando vai lá no projeto de viabilidade. Por quê? Porque ele pode lançar, né, um empreendimento com valor do metro quadrado muito abaixo ou muito acima do mercado, pode ter problema na venda e isso aí pode atrapalhar todo o processo futuro da incorporação. Então, desde o início da viabilidade, então, que sua tese é justamente ele ser menos desvio, né? Menos diferença, desde o início do estudo de viabilidade até o efetivo orçamento na execução da obra. E aí, como é que você conseguiu, então, aplicar todos esses conceitos e tudo isso que você fala aí muito bem para o software, para o e-custo, para a plataforma, para facilitar o engenheiro, né, lá lançar isso, para ter essa claridade, porque lá você tem as bases já orçamentárias, tipo o próprio Sinap, né, e isso, só queria entender mais um pouco dentro da tecnologia do software, como isso funciona. Lá dentro do e-custo, a gente trabalha o orçamento executivo. Tá? Hoje, né? Hoje o orçamento executivo com todos os projetos, a pessoa já vai lá, lança, ela já tem... ela já passou por essas etapas que eu falei, né, de levantamento de visita técnica, de ir lá ver, fazer o levantamento dos serviços, lançar o quantitativo. Aí ele chega lá já na parte de precificação, tá, no software. Ele já vai lançar ali o serviço. Então, a alvenaria, ele já sabe, ele fez o levantamento do quantitativo, ele consegue lançar e usar essas bases referenciais que você citou, Sinap, né, Orce, DENIT, a gente tem todas essas bases no software. Ou ele usar a base própria dele. Se ele já tem ali últimas compras, como ele pode puxar lá do Cienge ou do próprio Colabo, se ele tem o preço de indústria, ele consegue puxar essas informações e lançar ali no software o preço dele, que ele atua ali, que ele acaba comprando mesmo, né, que ele tem como referência. Então, lá já é mais essa parte do executivo para ter a margem de 4% a 5% de erro ali, se tem um orçamento mais preciso, tá? Até porque não tem como... E aí a gente ajuda... Não, cortou um pouquinho, não pode só para complementar... Aí a gente ajuda também nos relatórios, né? Porque qual que é o grande desafio? Você lança essa planilha e aí você tem que gerar uma curva ABC. Não dá para você gerar na mão ou no Excel. Você vai ter dificuldade, são muitas linhas. Você tem lá 10 mil linhas de Excel. Não dá para você errar uma célula, errar uma fórmula e aí complicar todo o orçamento, né? Então você tem relatórios de composições, que são mais para licitações, você tem essas curvas para ver exatamente os itens, né? A curva ABC para você, os itens mais relevantes para você tomar cuidado na hora de fazer compras e focar naqueles itens mais relevantes, né? Não ficar
cotando prego, sendo que o prego é 0,0001% do valor total da obra. Não, você vai cotar aço, que representa 10% da minha obra, você vai cotar laje, você vai cotar os itens mais relevantes. E você falou uma coisa aí, que eu ia chegar para o terceiro ponto, até, né? Você falou um pouco do orçamento, como fazer um pouco dentro da plataforma e agora sobre a integração com o RP, principalmente nesse caso o Cienge. O quanto isso facilita na produtividade do tempo e na claridade de informações. Eu queria você explicar um pouco como funciona essa integração, que eu acho que é o principal benefício. No nosso lado, né, Gustavo? Quando a gente sempre nasceu, há 11 anos atrás, como CRM, que nós hoje nos intitulamos como 5.0, que é um CRM que faz a parte de pré-venda, venda, pós-venda, tem a parte de gestão, indicadores e relatórios, e os quinto, né, que é o 5, é ecossistema, porque, cara, a tecnologia é muito avançada, a gente tem que ter APIs, webhooks e formatos de integração mais necessárias possíveis, porque a evolução tecnológica é muito rápida. Mas a gente sempre pensou o seguinte, que é esse último item ecossistema. Cara, como é que eu faço a venda e não mando isso direto para o RP, para o ser financeiro? Foi quando, em 2019, nós fizemos a parceria com o Cienge, mas a gente já tinha uma visão de integrar com todos os RPs. Hoje integramos com vários RPs do mercado, Mega, UAU, TOTO, SAP, entre outros. E aí isso deu um ganho muito exponencial na gente. Então, essa integração. Porque é o que o cliente quer? Produtividade. Tecnologia ajudar a ser mais inteligente. E aí, eu acho que a questão do orçamento é básico, seria muito forte estar integrado com o RP, que nesse caso é com o Cienge, correto? Eu queria que você explicasse um pouco, que eu acho que isso vai dar uma grande transformação na operação do negócio das incorporadoras, né? Show. Cara, exatamente isso. A produtividade, se a gente conseguir trazer o orçamento, né, acompanhar lá, como eu falei, as últimas compras, você retroalimentar depois o sistema, né, de forma automática, integrada, né, você buscar a parte de medições lá do Cienge, que faz a medição dos empreiteiros, vê a produtividade, né, que ele está tendo no campo. Você consegue falar, olha, o meu empreiteiro naquela região, ele é mais produtivo do que o outro. Ou você chama o empreiteiro, fala, olha, você está aqui, você é mais produtivo, naquela outra região você está sendo menos, né? Então, o que está acontecendo? Então, tudo isso a gente consegue alimentar de início o orçamento, dar o start, né? Fazer ali o custo da obra, ter o estudo de viabilidade, passando pelo ERP, passando pelo CRM, depois fechando todo mundo a cadeia, você consegue realimentar para a próxima obra. Então, você faz o caminho da volta, você começa, faz todo o processo, medições, acompanhamento, planejamento com a Prevision, faz lá o collab, cotação, você faz no CRM a venda, que é importantíssimo, que a gente tem o mercado da construção, mas a gente tem o mercado imobiliário, que às vezes as pessoas confundem muito isso, principalmente os engenheiros. Não tem a mínima noção de que a gente tem dois mercados, que é o de construção que a gente faz, e aí o orçamento a gente é mais focado para construção, mas você tem o mercado imobiliário, que aí é o preço de venda mesmo, né? Sim. Então, tudo isso, você fecha no final, você tem um ganho muito grande. Então, você vai passar ali 15, 20 dias, 45 dias fazendo o orçamento, se você tem produtividade, você diminui para 15, 20 dias. E mais preciso ainda, né? Também. Não, e você falou muito, que é justamente essa integração da cadeia que eu acho que é o que nós estamos cada vez mais juntos para transformar esse mercado. E, Gustavo, agora a gente falou um pouco da plataforma integração, vamos para público-alvo. Público do alvo, você já falou um pouquinho, seria um mercado da construção, como mercado imobiliário, então construtoras, incorporadoras, e no final do dia, como seus vários alunos que você tem, engenheiros, né, orçamentistas, em geral. Então, qual é o seu principal público-alvo da plataforma, né, como você classifica aí esse grande mar de oportunidade no Brasil da questão orçamentária aí? Quem são seus públicos-alvos principais? Todos esses segmentos? Sim, né? Show. Sim, basicamente todos, né? Depende da fase de maturidade. Às vezes ele está usando Excel, ele está ali desenvolvendo ainda alguns processos internos, mas basicamente a gente pega desde os profissionais autônomos, engenheiros que elaboram orçamento para o mercado, até construtoras menores, pequenas, médias. Agora a gente vai entrar mais para as grandes, né, incorporadoras. A gente tem alguns clientes que são lá sim de plataforma, mas assim, não tem uma exata, vai depender da necessidade do cliente. Se ele usa mais licitações, ele vai usar mais base de mercado de preço. Se é uma incorporadora, ele vai usar mais o estudo de viabilidade, ele vai ter mais o parametrizado, né, vai ter mais esses pontos assim. Mas a atuação mesmo, a gente consegue transitar desde a jornada da pequena construtora que começa ali a desenvolver, familiar, depois vai crescendo, né? A gente consegue acompanhar ele ao longo do tempo, tá? Não tem
Não, é claro que hoje a gente atende mais ali o P2, lá que a gente chama internamente nosso lá, né, que é o média empresa, que tem um faturamento até 1 milhão, ali, o capital social até 1 milhão. Então, a gente tem mais essa quantidade de clientes hoje, até por conta do nosso posicionamento, mas a ideia é que, ao longo desse ano, principalmente, a gente consiga já atuar em todos os tamanhos de construtoras e atender a necessidade de cada empresa de acordo com o que ela faz hoje, né? Então, se ela trabalhar com licitação, ela vai usar uma funcionalidade do software. Se ela trabalha mais em corporação, ela vai usar a base própria. Então, a gente tem lá a importação de composições já no sistema a partir de maio, agora com a V2. Então, ele consegue atuar independente do tamanho da consultora e da incorporadora. Você vê, Gustavo, então, assim, praticamente todos os públicos, porque eu não visualizo uma pessoa jurídica que mexe com construção civil se não tiver um controle correto do seu orçamento, né? É como você falou, vai para água abaixo, né? Termina quebrando, né? Então, porque o custo é muito alto, né? A margem é muito baixa. Sim. Né? Então, aí eu te pergunto o seguinte também, falando desse público, né, o público-alvo e tudo, quais seriam os maiores obstáculos para o cara não utilizar uma plataforma como essa? Porque, cara, eu sou da área de vendas, a gente estava falando até isso antes de começar a gravação, né? Eu trabalho com 22 anos de venda, tem alguns produtos que eu digo, cara, são latentes, é que nem você vender picolé na praia, cara, isso vai vender muito bem, né? Então, a pergunta é por que o cara não utilizaria? Porque ele está no Excel, porque o nosso maior concorrente do CV é o próprio Excel, né? Quer dizer, a gente sempre fala isso, o mercado imobiliário está começando a se transformar, já está mudando o seu mindset, né? A gente já tem vários clientes, mas muitos que ainda controlam, por incrível que pareça, na planilha, por incrível que pareça, no Excel. Seria a situação do orçamento? Sim, né? Sim, também. O nosso maior concorrente hoje é Excel também. É a dificuldade de trazer, né, principalmente para os donos, né? Geralmente a parte da engenharia, principalmente quem acompanha a gente já há algum tempo, eles querem trazer isso para dentro da consultora, né? Querem modernizar e trazer mesmo a tecnologia para ajudar no dia a dia. Mas quem é dono, às vezes o cara trabalha lá há 10, 15 anos, com a mesma planilha, né? Faz ali os mesmos processos. Tem uma dificuldade, tem um desconforto inicial, né? Então, essa seria a maior objeção hoje nossa em relação a implementar e ter o software de orçamento de obras. Gustavo, foi proposital essa interação. É o que acontece com a gente, tá? Mindset, no final do dia, é consciência, né? Lá tal. É achar que, né, o que eu estava fazendo está errado. Não, não é isso. A gente não está dizendo que está errado. A gente está dizendo que o nosso objetivo é fazer com que você seja mais produtivo, seja mais inteligente no final, você gere mais tempo para você fazer coisas de forma mais eficiente, né? Então, no nosso caso, vou dar até um exemplo. Foi até na FEICOM que nós tivemos esse ano, que um cliente nosso disse, eu tinha um CV instalado, tal, o meu gerente comercial disse que os corretores não usavam, eu terminei cancelando. Aí o que aconteceu? Um ano depois veio outro gerente comercial que eu contratei que usava um construtor de vendas em outra empresa. E ele disse, contrate. Eu disse, como é que eu vou contratar se os corretores não usaram, não aderiram? Resumindo, ele contratou, os corretores usaram. E hoje ele disse que não consegue viver sem. Então, você vê como é mudar realmente mindset, como é dizer, cara, será se a maior objeção são os outros ou somos nós mesmos? Estamos vivendo uma nova era que a gente não tem que falar de tendência, Gustavo, a gente tem que falar de realidade, né? Então, assim, controlar o orçamento numa plataforma, integrada com outras plataformas, falando de ecossistema, falando de APIs, inteligência artificial, dados, não é o futuro, cara, é o presente. Então, às vezes a gente fica batendo e insistindo, né, coisas que já passaram. Então, eu acho que esse discurso, ou eu diria, esse conhecimento que é o nosso papel também, não apenas de trazer software, mas trazer informação, que é o trabalho muito bom que você faz aí, junto com o Instagram Engenharia de Custo, todos os cursos que você faz. Amigão, veja, que papo bacana, cara. Eu não sou, assim, eu até fiz engenharia, né? Mas terminei me tornando administrador, mas é uma coisa que eu gosto muito, controle de custo, não de obra, que eu não tenho experiência, mas pelo menos de empresa, né? Porque controlar o orçamento não só da empresa, mas de casa, essa consciência todos nós devemos ter. E ter uma plataforma que ajude em nosso dia a dia só faz a gente crescer, né? Gustavo, chegando praticamente para as considerações finais, né, aqui do nosso bate-papo, queria que você falasse um pouco, né, quais são as pretensões aí junto com a sociedade, com a Softplan no futuro, e também como foi também aí, né, esse investimento, essa aquisição,
né? Eu convidei Paulinha também para falar um pouco. Nós já falamos aqui em outros podcasts como foi, porque a gente cria nossos negócios, né? A gente cria nossos filhos, a gente cria nossas paixões. E a gente entrar como investidor, um investidor muito forte, como a Softplan, nos faz crescer, nos faz evoluir, mas também faz a gente pensar em alguns aspectos, né? Então, queria saber como foi esse processo e também qual a sua expectativa de futuro. Bom, o processo foi bem tranquilo, né, Fábio? Assim, surpreendeu a gente desde o começo. As pessoas que estão envolvidas lá na Softplan, desde a diretoria até descendo, assim, é uma coisa impressionante, eu sempre falo, e assim, o RH lá deve ser muito bom, porque as pessoas são humildes, né, cara? Você vai lá, você conversa, tem abertura. O Yonan, desde o começo lá, apresentou o projeto e mostrou toda a cadeia, tudo que eles estavam desenvolvendo, o ecossistema, como que iria ser feito, o que eles precisavam, o que eles queriam da gente. Então, assim, foi tudo muito claro, né? Tudo muito, muito fácil de entender. A gente foi com uma pretensão, assim, de escutar, às vezes, no início, nem tanto, a gente não estava no momento de querer, de fato, fazer um M&A, né? Fazer uma aquisição, uma fusão. Mas, assim, o projeto era muito grande, as pessoas eram muito boas e também a velocidade que a gente buscava, né? Tipo, sozinhos a gente pode até ir longe, mas vai demorar 10, 15 anos. Acompanhados aqui, a gente vai em 3, 4 anos ter um impacto muito maior, vai ter um aprendizado absurdo com pessoas que realmente entendem do mercado, pessoas que escutam o que a gente fala. Então, tudo isso somado, cara, então assim, não foi um motivo, né? A gente vai com uma pretensão de assim, olha, vamos escutar, vamos entender qual que é a ideia, qual que é o projeto. E desde a primeira vez que a gente visitou lá, eu entendi assim, olha, de fato eu quero participar, eu quero estar junto nesse projeto, eu quero aprender, quero ajudar no que eu consiga também aqui na parte de engenharia de custos, ajudar no produto, ajudar com os aprendizados que a gente teve também ao longo desses quase 10 anos empreendendo também. Então, assim, foi muito fácil, cara. Minha decisão foi muito fácil. Eu até comento com o Guilherme, que é meu sócio, falei, cara, a gente não... Era um no-brainer ali, não tinha muito o que pensar, porque era só juntar todo mundo, cara, fazer as peças se conectarem, entendeu? Então você soma lá, eu, você, a Paulinha que você comentou, o Gripo, o Celso, o Yonan, né, o Quant, os caras, você vê assim, é um dream team, cara. Então não tem como você não querer estar junto. E tudo isso fez a gente querer participar para exatamente fazer o que você comentou, né? Para onde a gente quer ir. A gente quer ajudar, no fim do dia, a gente quer ajudar o nosso cliente, a gente quer melhorar os processos do nosso cliente, a gente quer melhorar a tecnologia. Como que a gente faz isso, né, sozinhos? É mais difícil, bem mais difícil. Então vamos ganhar velocidade, vamos ganhar impacto, vamos ganhar em vários aspectos, para no final do dia a gente atender melhor nosso cliente, melhorar os processos, ele ficar satisfeito. E a gente está aí num grande grupo, eu não tenho dúvida nenhuma que os próximos anos o mercado vai entender e vai começar a sentir o impacto que isso vai trazer, que vai ser gigantesco, cara. Pô, show de bola, Gustavo. Acho que a gente falou Paulinha, mas quem está nos assistindo, a gente tem um podcast aí com o Paulo lá da Prevision, né, que ela fala um pouco da sua história, ela fala um pouco o que é a Prevision, então assista lá, né, junto ao podcast. E como eu disse lá e digo aqui, digo em vários e resumiu muito o que você falou, que é propósito, né? Eles tinham um propósito, nós temos um propósito e é esse propósito que a gente fica muito apaixonado em realizar. E do outro lado são os valores, né? Os valores realmente da humildade, sim, da simplicidade, do entendimento e também da competência, né? São esses valores que também nos marcaram. Também no nosso caso não foi muito difícil mesmo, não. Em nenhum momento teve isso, bacana a relação como a gente constrói, né? A relação do bem, a relação de querer evoluir, sim, sempre. Não importa quem está certo ou quem está errado. É olhar como a gente pode transformar o mercado. Então, cara, seja muito bem-vindo mesmo, né? Eu sei que já tem um tempo que você já está conosco, mas aqui é a primeira vez que você está aqui no nosso podcast. Sim. E vamos juntos, sim, o que depender do CV, o que depender das nossas incorporadoras, o que a gente puder fazer juntos. Não é fácil, você sabe, como conteudista. No nosso caso aqui, a gente tem um empresário executivo junto com o vendedor, tentando trazer um conteúdo para o mercado de forma resiliente. Por isso, Gustavo, que todas as terças-feiras, gerando conteúdo constante, convidando pessoas, que é assim que a gente transforma nosso mercado imobiliário, assim que a gente aumenta nosso PIB de forma representativa, né? Então, meu amigão, olha, quero agradecer muito, muito, muito sua presença. Show?
E assim, só a última coisa para Eu que finalizar agradeço, aqui. sabe? Para achar e-custos, eu falei lá no início, mas é bom frisar novamente. Como chega em Gustavo, como chega na e-custos, para a gente finalizar aqui, eu vou para o arremate final. E-custos, www.ecustos.com.br, é o software nosso. Ou pelo Instagram também tem um link lá que vai para a página. Então, @engenheiro de custos. Fábio, eu que agradeço também, cara. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado pela parceria. Assim, já falei ali no começo, tem feito um papel muito, muito importante lá de receber praticamente todas as empresas. Você é um cara que já tem uma trajetória enorme, uma empresa super relevante, que é o CV, maior CRM do mercado imobiliário. Então, assim, é impressionante também, cara, os seus valores. Eu admiro bastante, cara. Pouco tempo que a gente tem de convivência aí, né? São 6 meses, mas é visível, cara. Muito legal mesmo. Obrigado pela parceria, cara. Tamo junto sempre. Obrigado, Gustavão. Lembrando que aqui sempre são CV maníacos, né? São nossos fundadores, todo mundo que está por trás. A gente tem um time fantástico mesmo aqui. Bom, meu pessoal, chegamos a mais um fim de um podcast CV na Prática. Como sempre, de forma resiliente, todas as terças-feiras, trazendo conteúdos para o mercado imobiliário. E hoje falamos com Gustavo de Custo, que contou um pouco da sua história, contou um pouco como é transformar esse mercado imobiliário controlando o orçamento, desde a viabilidade até a execução. Então, Gustavão, obrigado mesmo. Clique aqui, se estiver no YouTube, né, nos siga. Você que está no Spotify aí, né, nos acompanhe. E no nosso site a gente tem muita informação sobre o mercado imobiliário e queremos construir sempre. Mas gostaríamos de te escutar, gostaríamos de receber seu comentário. Como é que você está achando nossos podcasts? Queria te convidar também para indicar, sugerir pessoas para convidarmos para trazer para o nosso bate-papo. E até a próxima, todas as terças-feiras. Não sei se você sabe, Gustavo, 18 e 18, um de líder, top line e 8 de infinito, em constante evolução. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, brigadão, Gusta. Tamo junto.